paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje estaremos refletindo no capítulo 15 desse estudo sistemático que estamos fazendo no livro de Gênesis. Eu vou ler apenas os versículos de 1 a 6, que diz assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Bom, no capítulo anterior, nós vimos Abrão vencendo com seus 318 servos valentes 4 reis que haviam guerreado Sodoma, entre outras cidades, e levado cativo Ló, seu sobrinho. E o versículo 1 desse capítulo 15 que lemos, ele diz que depois destas coisas, o Senhor apareceu a Abrão numa visão e lhe disse: Não temas. Irmãos, em Isaías capítulo 55, versículo 11, diz que a palavra de Deus não volta vazia, né? Então, Deus não erra. Se ele disse para Abrão não temer, é porque ele estava com medo. E impressionante, né? Após uma grande vitória, um resgate excepcional do sobrinho, veio medo sobre Abrão. E não era medo de que seus inimigos voltassem, né? Porque nós vimos no capítulo anterior que o Abrão feriu todos eles e ainda os perseguiu, provavelmente para exterminá-los, a fim de não correr o risco deles voltarem. Pelo contexto, aí nos versículos 2 e 3, tudo indica que o temor de Abrão era pelo fato dele não ter filhos que herdassem tantas bênçãos, tantas riquezas que Deus lhe deu. Quando Deus, aí também no versículo, ele garante para Abrão: Eu sou o teu escudo, Deus não está se referindo a um escudo contra as armas de guerra, né? Mas o escudo da fé, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, com o qual Abrão poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno que tentava derrubá-lo através do medo, do desânimo, se ele permanecesse crendo em Deus. O profeta Elias também passou por um processo semelhante ao de Abrão. Após Elias matar 450 profetas de Baal, de fazer descer fogo do céu 2 vezes, de ressuscitar um menino morto pelo poder de Deus, depois de tudo isso, Elias meio que entrou em depressão a ponto de pedir a morte para Deus por causa da perseguição de Jezabel. E todos nós também estamos sujeitos a isso, irmãos. Às vezes nos alegramos quando lemos em Tiago 5,17 que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando disse para que chovesse e choveu, e depois ele pediu para parar de chover e parou, né? Aí a gente logo se alegra, né? Opa, se Deus fez isso através de Elias, Deus pode fazer através de mim também. Só que nos esquecemos que tem o outro lado da moeda, né? Esse mesmo Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, também entrou em depressão e pediu a morte. Então é quando devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Esperarmos no Senhor, porque Ele renovará as nossas forças como da águia, conforme diz em Isaías capítulo 40, versículo 31. Irmãos, olha que interessante. Deus já havia prometido para o Abrão, no capítulo 12, versículos 2 e 7, que faria dele uma grande nação e que daria a semente dele à terra de Canaã. Abrão chegou a levantar um altar em adoração a Deus, né? Mas nesse capítulo 15, não se sabe quanto tempo passou do capítulo 12 até o 15, mas o fato é que Abrão continuava sem filhos e ainda estava como peregrino na terra, né? Talvez por isso, quando nos versículos 4 e 5 Deus promete novamente a Abrão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, e incontáveis, né?
e que lhe daria aquelas terras, Abrão questionou a Deus, né? Como saberei que realmente hei de herdá-la, né? Mesmo assim, no versículo 6, Abrão creu em Deus e que isso lhe foi imputado como justiça, né? O apóstolo Paulo vai dizer o mesmo em Romanos capítulo 5, versículo 1, para aqueles que creem em Jesus, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa, irmãos? Ser justificado pela fé. Eu costumo comparar a nossa justificação pela fé em Jesus com um funcionário de uma empresa, né, que está doente e falta no trabalho. No dia seguinte, ele vai ao médico, conta para ele o que está sentindo, o médico examina, vê que o funcionário realmente está doente, né, e atesta o seu dia. Com isso, esse funcionário vai receber o seu salário normalmente, né, como se não tivesse faltado. Assim também funciona a nossa justificação pela fé em Jesus. Os pecados são enfermidades na nossa alma, né? E quando pecamos, ficamos abatidos, né? Corremos ao médico dos médicos chamado Jesus, confessando os nossos pecados, a nossa dor. Ele faz um autoexame, percebe que não estamos confessando da boca para fora, né? Então ele justifica as nossas faltas, né? Os nossos pecados. E assim receberemos nossa recompensa no tribunal de Cristo como se nunca tivéssemos pecado. Bom, Deus então ordena no versículo 9 que o Abrão corte alguns animais no meio, que era uma prática comum na época, né, para firmar acordos. Irmãos, o que Deus fez aqui foi tipo quando alguém faz um trato verbal e depois de um tempo nada acontece, né? E a pessoa que fez o acordo ainda renova o trato verbalmente. A outra parte fica com a pulga atrás da orelha, né? 2 vezes já e nada. Então, aquele que fez o acordo verbal, para eliminar qualquer dúvida, ele faz um documento por escrito, leva no cartório, faz a autenticação, reconhece firma, tudo direitinho, e assim põe fim às desconfianças, né? Foi mais ou menos isso que Deus fez com Abrão, né? Irmãos, se era uma prática da época sacrificar animais partindo ao meio para firmar acordos, então era algo só para aquela época. Hoje o acordo de Deus com o homem é a sua palavra escrita, né? Inspirada, autenticada pelo Espírito Santo. E a parte que cabe ao homem é a obediência, né? Seja fiel até a morte, ou seja, cumpra a sua parte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Eu cumprirei a minha. O problema, irmãos, é que apareceu umas aves de rapina aí no versículo 11, né? Aves carnívoras. O termo rapina refere-se ao ato de roubar ou saquear. E essas aves tentaram comer os animais que Abrão partiu, né? Abrão então enxotou elas, expulsou aquelas aves. Irmãos, o apóstolo Paulo ele diz que tudo que está escrito é para o nosso ensino, né? Então, apesar dessa prática ser somente para aquela época, conforme nós falamos, há princípios nesse cenário do acordo entre Deus e Abrão que se aplica na nossa vida espiritual. Essas aves de rapina representam o diabo, né, e seus agentes, tentando de toda forma, né, fazer com que não obedeçamos o acordo que fizemos com Deus no batismo, né, de obedecer a sua palavra, de ser fiel à sua palavra até a morte. Em Mateus capítulo 13, versículo 4, você vê isso acontecer na parábola do semeador. Uma parte da semente, que representa a palavra de Deus, caiu no caminho, né? As aves que representam as artimanhas do diabo, né? Tudo que tenta tirar a palavra de Deus que ficou na superfície do coração, as aves vieram e comeram as sementes. Irmãos, se a semente estivesse em terra profunda, não seria comida pelas aves, concordam? Por isso que devemos esconder a palavra de Deus no fundo do nosso coração, né? Para não pecarmos contra Deus e ainda vivermos em obediência, né? Já que do coração procedem as saídas da vida. Fato é que as aves de rapina, elas vão tentar tirar a palavra do nosso coração, irmãos, e vão conseguir se ela estiver só na superfície, né? Então, meus irmãos, para que isso não aconteça, é necessário enxotá-las, né? Expulsá-las no nome de Jesus. Em Atos capítulo 13, versículos do 6 ao 12, aconteceu algo que se encaixa bem aqui, quando o apóstolo Paulo foi pregar a palavra de Deus para um procônsul chamado Sérgio Paulo. Uma ave de rapina
um falso profeta chamado de Bar Jesus, que de filho de Jesus não tinha era nada, né? Porque esse é o significado do nome Bar Jesus, né? Filho de Jesus. Mas ele tentou arrebatar a semente que estava sendo semeada pelo apóstolo Paulo no coração do procônsul, né? Paulo prontamente fez como Abrão, né? Enxotou, repreendeu. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E o texto diz que ele ficou cego imediatamente, né? Por algum tempo. Isso acontece muito nos nossos dias também, irmãos. Quando no culto, por exemplo, dá aquele formigamento no momento da palavra, né? A pessoa vai no banheiro, vai tomar água, vai conversar lá fora, ou alguém puxa a conversa com você dentro do templo. O que é isso, irmãos? São as aves de rapina tentando arrebatar a palavra que está sendo pregada, né? A semente que está sendo semeada. No versículo 13, irmãos, aí desse texto que nós lemos, também tem algo muito importante, né? Deus disse para o Abrão que a sua descendência seria reduzida à escravidão por 400 anos, né? Segundo os estudiosos, seria um número arredondado, né? Aproximado, já que em Êxodo, capítulo 12, versículo 40, diz que o tempo preciso que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, né? E a Bíblia não entra em contradição, né? Por ser a palavra de Deus, né? De um Deus que não se contradiz. Eu poderia, por exemplo, dizer que foram 443 anos e não estaria contradizendo, né? Se eu considerar José como representante de todo Israel e ele ter passado por volta de 13 anos no Egito, né? Antes dos seus irmãos, antes do povo de Israel chegar lá. José foi para lá com 17 anos e seus irmãos quando ele tinha 30 anos, né? Mas a observação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o fato de Deus falar para Abrão antecipadamente que o povo seria escravizado por 400 anos. Só que o povo não ficou 400 anos como escravo no Egito porque Deus falou. Na verdade, Deus falou porque ele já sabia que isso ia acontecer, né? Isso fala da onisciência de Deus. Por isso, irmãos, que não é correto orar para que Deus escreva no livro da vida o nome de alguém que se converte, porque Deus, em sua onisciência e soberania, ele sempre soube quem iria se converter, né? Antes mesmo da pessoa nascer. Ou seja, a nossa decisão por Cristo hoje garantiu o nosso nome no livro da vida no passado, né? Humanamente isso seria impossível, porque o que se planta no presente se colhe no futuro. Mas com Deus é diferente, né? No que diz respeito à salvação, o que se planta no presente se colhe no passado, né? Então, meus irmãos, Deus não precisa ficar escrevendo, apagando, escrevendo novamente no livro da vida os nomes daqueles que se convertem, se afastam e se reconciliam, né? Ele sempre soube quem vai se converter e perseverar até o fim. Irmãos, não tente enxergar isso com os olhos carnais ou naturais, né? Porque a onisciência de Deus é humanamente inexplicável, é um fenômeno, né? Trata-se de algo espiritual, é uma questão de fé. A palavra de Deus diz que os homens naturais não compreendem as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então, para você entender isso, você tem que olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé. E a tocha de fogo passando no meio das duas partes cortadas dos animais, aí no versículo 17, representava que Deus iria cumprir a sua parte, né? E que Deus nos ajude também, né? Que Deus nos conceda graça para que nada venha nos tirar o propósito de meditarmos em todo o tempo na palavra de Deus. Para isso é necessário vigiar e orar, repreendendo todo impedimento no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Concluímos assim esse capítulo 15. No próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 16 desse livro de Gênesis. Conto com todos vocês.